Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Onielton e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Introdução a MATLAB para engenheiros e cientistas. Essa é a nossa segunda videoaula a respeito dos vetores e nela vocês conhecerão como podemos criar vetores e ofertar ao usuário a opção de alocar dados dentro desses vetores em tempo de execução das nossas aplicações. Na última aula foi visto algumas formas de a gente estar criando vetores e ao mesmo tempo que a gente criava essas entidades, essas variáveis, já aproveitávamos a mesma linha, a mesma instrução para estar automaticamente gerando os dados que foram alocados dentro desses vetores. Pois bem, nessa nossa videoaula vamos entender como a gente consegue, através de aplicações, vamos fazer por hora em scripts, a possibilidade de criar o vetor dentro do script, mas sem predeterminar qual vai ser o comprimento desse vetor. E durante a execução do programa, ou seja, no instante em que o nosso usuário estiver utilizando o nosso script, ele vai poder tanto determinar qual é o comprimento desse vetor, ou seja, quantos elementos ele vai comportar, e também vai poder atribuir os dados a esse vetor. Pois bem, para que a gente comece a aprofundar dentro desse assunto, eu vou ensinar a vocês uma forma especial de estar criando vetores, através não mais da declaração do vetor, digitando um nome para essa variável, e na sequência atribuindo dados entre colchetes, como vimos na aula passada, por exemplo. A ideia agora é que, em vez de a gente estar ditando quais serão os valores, quais serão todos os valores a depositar dentro dos vetores, a gente vai começar já inserindo de forma direta o valor numa posição específica do vetor, como eu estou realizando aqui agora. Estou criando aqui a nossa variável vetorial, estou chamando ele de vetor, estou dizendo que na primeira posição dessa variável vamos guardar o valor 12. Percebam que não temos nenhuma variável gerada na nossa workspace. Quando eu der Enter, vou até retirar o nosso ponto e vírgula para haver a confirmação da criação dessa variável. Vejam que foi atribuído no nosso vetor o valor 12. Na sequência, eu posso reproduzir uma instrução semelhante, por isso eu vou reaproveitar e vou simplesmente modificar a posição, passando agora a posição 2 da mesma variável. Vejam que eu permaneço utilizando o nosso mesmo vetor de nome vetor. E agora atribuo à sua segunda posição o dado 23. Vou confirmar. Vejam então que o nosso vetor já tem dois elementos inseridos. Então vejam que é um pouco diferente essa forma de estar alimentando o vetor através de posições específicas, é um pouco diferente do que foi visto na aula passada, uma vez que a gente já, em todos os casos anteriores, a gente já atribuía de forma direta todos os valores que seriam inseridos dentro de um vetor de uma única vez, desde o primeiro elemento ao último, na mesma instrução sempre, na mesma linha de comando sempre. Então, mas vocês já podem ficar se perguntando o que acontece, por exemplo, se eu mudar nessa instrução a indicação da posição a gente já alimentou como última posição a posição 2 e de repente se eu modificar essa instrução, passando agora aqui na posição 4, eu quero guardar o valor 56. Vejam que o meu vetor tem apenas duas posições já criadas e dentro delas já tem os dois dados gravados, tanto 12 quanto 23. Não vou gerar a posição 3 e vou direto para a posição 4, onde nela eu insiro o valor 56. O que a gente deve esperar nesse retorno pelo MATLAB, pessoal, é que a posição 3, que não foi criada, não foi guardado nenhum dado até agora, ela vai receber 0 automaticamente pelo MATLAB. Então, o nosso vetor vai passar a guardar 4 dados, vai ter 4 posições, respectivamente, e os dados serão, portanto, 12, 23, 0, na posição que a gente não
criou, que a gente não atribuiu de forma direta nenhum dado, e 56, que é o dado que a gente está guardando agora na sua quarta posição. Vejam, o MATLAB retornou para a gente exatamente o esperado. Então, sempre que a gente tentar criar posições em um determinado vetor no MATLAB, sendo que uma posição anterior, um conjunto de posições anteriores não tenham sido criadas, e nem tenham, portanto, não tenham recebido dados, o que o MATLAB vai fazer de forma direta é atribuir 0 a essas posições. Então, por exemplo, vou repetir no mesmo vetor a criação da posição 7, onde agora eu coloco o valor 45, e só tinha 4 posições criadas, então a posição 5 e 6 vão receber zeros, e a sétima posição recebe 45. Vejam a confirmação, nosso vetor já está aí criado, tal qual comentamos. Uma outra opção bem interessante é a gente criar uma variável que eu estou chamando de var, aleatoriamente. Eu vou entregar ela o valor 23 e vou criar um segundo vetor, chamarei ele de vet2. E esse vetor ele vai ter os seguintes elementos: a variável var ocupando a primeira posição do vetor, e vou passar um segundo dado para ocupar a segunda posição do nosso vetor vet. Vejam a confirmação. O dado guardado na variável var, 23, ficou agora na nossa primeira posição do nosso vetor. A segunda posição foi ocupada pelo dado 34, como assim realizamos nesse comando. Outra coisa que a gente pode estar explorando ainda dentro desse escopo de criação de vetores é que, uma vez que a gente criou a variável var como um escalar, uma vez que não foi determinada nenhuma posição específica para esse dado ser armazenado e também não foi repassado outros valores além do 23. Portanto, essa nossa variável, como eu já tinha dito, é uma variável escalar. Se nela eu quiser agora estender a sua capacidade de armazenamento para mais posições, posso, por exemplo, inserir uma segunda ou terceira posição nela. Eu simplesmente devo passar essa posição que eu quero acrescentar na mesma variável e atribuir o novo dado. O que vai acontecer em relação ao primeiro é que ele vai ser mantido como o dado da primeira posição dessa nossa variável, que era escalar, mas que agora está se tornando, nesse momento, um vetor, visto que ela já está passando a ter duas posições. O primeiro, como o MATLAB confirmou, foi o dado que já tinha sido alocado anteriormente. E o segundo dado, o que ficou na segunda posição, foi o 10, como solicitamos. Então, sempre que a gente tentar estender a capacidade de armazenamento de uma variável que foi configurada como escalar, que foi criada como escalar a priori, o dado que a gente armazenou quando ela foi criada como escalar vai ocupar sempre a primeira posição e os demais dados vão seguindo aí a sequência de atribuição que venha a ser realizada. Se, por exemplo, eu aproveitar a mesma variável var e agora inserir na sua sexta posição o valor 30, o MATLAB vai preencher todas as posições que não tem dados até então, ou seja, terceira, quarta, quinta, com zeros, tal qual foi mostrado anteriormente. Certo, pessoal? Beleza. Então, a partir desse ponto, vou limpar o nosso console. A partir desse ponto, vamos começar a implementar scripts onde a gente vai entregar ao usuário a responsabilidade de determinar, além do comprimento do vetor em tempo de execução, também vai preencher quais serão os dados que vão ser alocados nessa mesma variável. Então, vamos iniciar um novo script. O nosso primeiro algoritmo ele vai ser bem simples e consiste numa limpeza da nossa command window. Na sequência, vamos deletar todas as variáveis e pedir ao nosso usuário, através do retorno da input, qual é o comprimento que ele quer para o vetor que vai ser gerado. Então, vou colocar rapidamente comprimento do vetor. Essa nossa variável n, ela vai ser aproveitada para um laço for, onde
a nossa variável de controle parte de 0, vai de 1, perdão, de 1 vai de 1 em uma unidade, ou seja, eu não preciso atribuir o incremento, como já foi visto na aula sobre controladores de fluxo, especificamente no controlador for, e termina no valor n. Vamos encerrar o nosso controlador. A cada iteração desse nosso for, eu quero então que o nosso vetor de nome vet ele receba na posição especificada aqui dentro do parêntese, pela posição cont, o dado respectivo ao valor que cont armazena. Ou seja, pessoal, a cada iteração, a nossa variável cont vai assumindo um determinado valor. Obviamente, na primeira passagem do for, esse cont ele vai armazenar o valor 1. A gente vai estar lendo, então, na linha 5, o nosso vetor vet na posição 1 e vai estar entregando a essa posição o valor 1. Vamos para a primeira iteração do laço. O cont recebe o valor 2. Então, a gente vai estar lendo a posição 2 do vetor e nela vamos estar inserindo o valor 2. Assim, sucessivamente, até a enésima posição, onde, dependendo do valor que o usuário entregou a n, a gente vai estar lendo a posição n do nosso vetor e entregando novamente esse mesmo valor n a essa determinada posição. Vou executar o script. Mas antes disso, vou colocar um disp e passar como argumento o nosso vetor vet. Vejam que eu não vou determinar a posição que eu quero ter como retorno do disp, para justamente poder enxergar todos os dados que o nosso vetor comporta. Então, vamos executar. Vou chamar esse nosso script de vetor 01. Vou salvar. Vejam que o nosso script já está funcionando. Eu estou pedindo aqui o comprimento do vetor. Vou colocar 5. Vejam então, o 5 foi o nosso valor digitado pelo usuário e o nosso vetor foi criado com os dados de 1 até 5, visto que o 5 foi o comprimento. Certo, pessoal? Então vejam que é muito simples. O que a gente fez aqui poderia ter sido construído de maneira semelhante como eu vou fazer aqui agora, chamando de vet2, por exemplo, esse nosso vetor, atribuindo os valores de 1 até 5. Então, essas criações semelhantes a essa foram vistas na aula anterior. Quem não assistiu ainda a aula de número 16, eu peço então que assista. Tá? É um pré-requisito para essa nossa aula atual. Então, o legal dessa nossa aplicação em relação a essa instrução é que o nosso usuário pode agora reexecutar o programa e determinar comprimentos diferentes. Então, em tempo de execução, ou seja, em tempo de utilização do nosso programa, ele determina qual vai ser o comprimento do vetor que ele quer como retorno. Posso, por exemplo, passar o valor 20 e aí eu vou ter os 20 valores alocados dentro das 20 posições que foram criadas para o nosso vetor vet. Certo, pessoal? Veja um caso agora bem interessante, onde eu posso entregar um incremento diferente de 1 ao nosso controlador for. Vou passar, por exemplo, 2. Vejam o que acontece na execução desse nosso mesmo algoritmo com essa pequena modificação. O nosso for ele vai iniciar a variável cont através do valor 1 e na posição 1 do vetor vet vamos guardar o valor 1. Na passagem seguinte do nosso laço, na primeira repetição dele, o nosso cont vai assumir agora o valor 3, uma vez que colocamos incremento 2, e então eu vou estar lendo o vet na posição 3 e guardando o dado 3. Percebam que nesse caso a posição 2 não foi criada pelo nosso script e portanto ela vai receber 0 automaticamente. Certo, pessoal? Vamos testar o nosso script. Vou colocar aqui 5 novamente e vejam que o vetor recebeu o valor 1, o 0, como eu comentei, o 3, já que a primeira repetição eu saio do valor cont igual a 1 e vou direto para o 3.
A quarta posição não vou criar novamente, vai receber 0. E do 3, incrementando 2, eu vou para 5. E aí o 5 é então armazenado no nosso vetor. Beleza? Vou continuar abordando agora um segundo caso. Nesse segundo caso, a gente ainda vai continuar criando regra para a geração de dados que vão ser alocados dentro do vetor. E como uma última possibilidade nessa nossa videoaula, vamos ver uma aplicação onde o usuário, além de determinar o comprimento do vetor, também vai poder fazer a escolha, a decisão de quais dados ele quer alocar dentro do vetor, ou pode aleatoriamente também decidir e preencher esses dados durante o tempo de execução. Nesse primeiro script, o raciocínio foi um pouco diferente. O usuário apenas determina qual vai ser o comprimento do vetor em tempo de execução, mas uma regra de geração, que foi a própria regra imposta pelo nosso controlador for, gera os valores que são alocados dentro do vetor. Vou iniciar um segundo script. Esse script ele vai ser bem simples e vai ser capaz de gerar para a gente, através de uma regra de geração, os seguintes valores para o nosso vetor, onde o usuário vai continuar determinando qual será o comprimento desse vetor. Então, a sequência de dados que o programa pode gerar segue o seguinte raciocínio. O primeiro dado 1, o segundo 1, o terceiro 2, o quarto 3, 5, 8, 13 e por aí vai. Os dados que a gente vai ser capaz de alocar dentro do nosso vetor seguem o seguinte raciocínio. Esse raciocínio, como vocês já devem ter percebido, essa nossa sequência, ela é conhecida no universo da matemática como sequência de Fibonacci, onde cada elemento é gerado a partir da soma dos seus dois anteriores, onde a primeira e a segunda posição são sempre pré-definidas e pelos valores 1. Então, as primeiras duas posições sempre armazenam 1 e na sequência os dados são sempre gerados a partir da soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, o nosso 5 foi gerado a partir da soma de 2 com 3. O nosso 8 foi gerado a partir de 3 e 5, o 13 a partir de 5 e 8 e assim sucessivamente. Então, como lembrete, essa é a nossa sequência de Fibonacci. Vamos criar uma aplicação, então, que gera esses dados da sequência de Fibonacci para um determinado comprimento especificado pelo usuário. O meu pedido agora para o usuário vai ser que ele determine até que posição da sequência de Fibonacci ele quer como retorno da aplicação. Então, novamente, vamos limpar a command window e também deletar todas as variáveis. Na sequência, vou utilizar da mesma variável n para obter o retorno do comprimento da nossa sequência. Então, digite o comprimento da sequência de Fibonacci. Ou simplesmente simplificar para SF. Comprimento de Fibonacci. Na sequência, se o n vai guardar para a gente esse comprimento, eu vou novamente utilizar um for para gerar os dados que a gente precisa para a série, para a sequência. Então, dentro como controlador desse nosso for, eu vou utilizar novamente a variável cont, e esse nosso cont vai partir da terceira posição, de uma em uma posição, ou seja, incremento 1, até o valor final n. Percebam que o nosso controlador está iniciando da terceira posição, porque a nossa sequência, nas duas primeiras posições, sempre vai guardar os dados 1. Então, o que eu vou fazer agora é criar o nosso vetor fib. Na sua posição 1, eu vou indicar que o dado armazenado é 1. Vou utilizar do mesmo raciocínio para dizer que na posição 2, eu continuo guardando o dado 1.
Então, primeira posição recebe 1, segunda posição também recebe 1. A partir da terceira é que a gente sempre vai somando os dois anteriores. Então, o nosso Fib na posição conte, lembrando que conte começa a partir de 3, eu quero receber nessa posição o nosso dado alocado na posição conte menos 1 e no mesmo vetor, e vou adicionar também o conte menos 2. Ou seja, nessa posição, nessa nossa leitura, eu tenho aqui o conte menos 1. Portanto, quando a gente estiver com conte igual a 3, eu estarei lendo a posição 2 e adicionando a ela o conte menos 2. Ou seja, se o conte é 3, 3 menos 2, 1. Vou estar somando dessa forma os dois anteriores para gerar o dado alocado na posição atual. No final dessa nossa execução, eu vou querer então enxergar quem é o nosso vetor f, certo? Vamos testar, pessoal? Vou executar. Vou chamar essa aplicação de vetor Fibonacci. Vamos salvar. Nossa aplicação já está funcionando. Digite o comprimento da sequência de Fibonacci. Vou colocar aqui então 8. Dessa forma, os 8 primeiros dados da nossa sequência de Fibonacci estão aqui exibidos. 1, 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21 e assim sucessivamente. Vejam que é uma aplicação bem simples e a gente conseguiu aí o resultado que era esperado. Vou executar novamente, pedir agora mais dados para essa nossa sequência. Vamos ver até a 20ª posição. Então, está aqui exibido 1, 2, 3, assim sucessivamente até a 20ª posição, onde a gente está aguardando o dado 6.765. Ok, pessoal? Então, vou dar por encerrado essa nossa aplicação. Vejam que ela foi muito simples e a gente conseguiu resolver aí através de um script do MATLAB, como a gente gera os dados para a sequência de Fibonacci. Outra aplicação que eu quero explorar com vocês é uma aplicação que agora ainda consiste em a gente ter uma regra de geração de dados para os nossos vetores, mas eu vou explorar agora um caso um tanto quanto familiar de vocês, que é uma aplicação envolvendo a lei de Ohm, onde eu vou passar uma equação que utiliza, num primeiro momento, dados de um vetor para gerar dados de um segundo vetor, dados que serão alocados em um segundo vetor. No primeiro vetor, eu vou estar aguardando, por exemplo, tensões que eu quero que o meu usuário predetermine apenas a quantidade de valores. Ou seja, o meu primeiro vetor, o usuário vai definir quantas tensões vão ser armazenadas nele. Uma regra de geração simples vai gerar essas tensões. Eu vou aproveitar todos esses dados alocados no vetor tensões para gerar na sequência os dados de um segundo vetor, que será o vetor de correntes. Então, vamos começar a implementar essa aplicação bem simples. Novamente, eu vou comentar aqui para vocês, em um segundo momento, poderem estar revisando nessa nossa videoaula, que essa é uma aplicação envolvendo a lei de Ohm. Então, vou começar limpando o nosso console, deletando todas as variáveis e vamos então agora começar implementando quais serão os dados, qual é o comprimento do nosso vetor de tensões e também quais serão os dados que eu vou guardar nele, certo? Vou aproveitar o mesmo raciocínio dos scripts anteriores e vou atribuir ao N a responsabilidade de receber o comprimento do vetor de tensões. Então, comprimento
do vetor de tensões. O usuário preenche esse comprimento e então eu vou chamar de U esse nosso vetor de tensões e vou simplesmente indicar aqui para vocês que o vai ser o vetor de tensões. E então eu vou considerar que a nossa resistência ela vai estar sempre sendo contínua. Eu vou colocar ela igual a 1000 ohms. Então, considerando aí a resistência sempre contínua, sempre constante, perdão, essa configuração que eu vou repassar, a nossa resistência sempre sendo constante e igual a 1000 ohms. Então, quais são os dados que eu quero alocar no nosso vetor de tensões? Vou iniciar um for novamente, vou aproveitar da variável cont para ir controlando as nossas repetições, as nossas iterações desse controlador de fluxo. Vou determinar que da primeira posição do nosso vetor até a última, entregando novamente o n a essa última posição. Eu quero então que o MATLAB alimente o nosso vetor U na sua posição cont, ou seja, da primeira até a enésima, sempre guardando o valor da variável cont dentro desse vetor. Então, como foi visto nos scripts anteriores, dessa forma eu já consigo criar o meu vetor U e guardar a cada iteração os dados da variável cont numa posição diferente do nosso vetor. Na sequência, o que eu vou querer enxergar quais são os dados, na verdade, que foram gravados dentro desse vetor. Então, por isso eu vou passar o nosso U como argumento da função disp. Num segundo for, no segundo controlador for, eu vou chamar isso de cont2, essa nossa variável de controle. Eu vou estar aproveitando as suas repetições, que também vão de 1 a n, para gerar os dados do nosso vetor de correntes. Lembrando aí que a corrente ela é obtida pelo quociente das tensões dividido pela nossa resistência. Então, vou chamar de nosso vetor de correntes e na posição cont2 eu quero que o MATLAB armazene a divisão do nosso valor lido no vetor U, nosso vetor de tensão, na posição cont2 pelo valor de R. Então, nosso valor de R. O que vai acontecer aqui? Eu vou iniciar a variável cont a partir de 1, então eu vou estar lendo a primeira posição do vetor I e também estarei na primeira posição do nosso vetor de tensões. Vou pegar o valor dessa primeira posição, vou dividir pela nossa resistência e aí vou obter então um valor para a corrente. Na próxima passagem do for, ou seja, onde o cont vai ser 2, eu vou estar lendo, nosso cont2 vai ser 2, vou estar lendo a segunda posição do vetor de corrente, também a segunda posição do vetor de tensões, vou realizar novamente essa divisão e vou guardar o dado dentro desse nosso vetor. No final a partir da última iteração, eu quero então que o nosso vetor de correntes seja então exibido. Vou só comentar aqui para vocês que é o nosso vetor de correntes. Correntes. Certo? Vou executar. Vamos testar aí a nossa aplicação. Vou chamar esse script de vetor lei de on. Vou salvar. Vejam aí que já estou pedindo o comprimento do vetor de tensões. Vou colocar apenas 5 posições para esse vetor de tensões. Foram gerados aí os valores 1, 2, 3, 4 e 5. E na sequência, embaixo eu estou vendo quais foram as respectivas correntes
calculada para esses valores das tensões. Então, para a tensão 1, eu tenho a corrente que vocês estão vendo agora. Para a tensão 2, eu tenho então 0,002. Para a tensão 3 e assim sucessivamente. Vejam que, da mesma forma que o vetor de tensões tem 5 posições, o nosso vetor de correntes também o tem. Já que, em ambos os casos, a gente criou os vetores indo de 1 até n. Dessa forma, ambos os vetores têm o mesmo comprimento.